Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Estou falando de novo porque tivemos um pequeno problema técnico. Afinal de contas, você sabe, né, que internet aqui no Brasil é uma coisa ainda de vamos que vamos, mas olha que não vamos. Mas graças a Deus estamos indo agora e esperamos aí poder bater essa conversa muito interessante. Afinal de contas, vamos falar sobre algo que é importante na vida de todos nós, tá? Mas antes, eu tenho que deixar você atualizado daqueles números, daquele ranking, como está aqui em Rondônia esse placar da Covid-19, que infelizmente está fazendo muito flagelo aí na vida de muita gente. Olha só, em Rondônia hoje, de anteontem para ontem, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, foram confirmados 46.676 casos. Óbitos, 993. É muita gente. Vamos chegar aos 1.000 até o final de semana, até amanhã, ou até hoje, de repente, que o boletim sai no final da tarde. Em Porto Velho, 24.480 casos confirmados, com 602 mortes. Ou seja, Porto Velho está liderando. Tem a maior população do estado, é claro, mas estamos liderando aí esse triste ranking, né? E por falar em Covid, por falar essa confusão toda que mexeu com a vida do mundo inteiro, não é só de nós aqui de Rondônia, eu estou aqui com a presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia, do CIMERA, a doutora Flávia Lenze. Ela veio dar um panorama geral, como é que está a vida do médico, do profissional de saúde que fica aí nessa linha de frente, que esses sim devem ser chamados de heróis, não aquele pessoal do Big Brother lá que chamam de heróis, não tem nada de herói. Heróis é esse pessoal, do pessoal da limpeza dos hospitais, do pessoal do motorista, dos técnicos de enfermagem, das enfermeiras e dos médicos, que, como diz o outro, é a cabeça de toda essa equipe. Ela veio aqui conversar um pouco, falar um pouco dessa aflição, dessa dificuldade, desse estresse. E, enfim, vamos bater papo com ela, que ela tem muita coisa para falar conosco, isso eu tenho certeza. Doutora Flávia Lenze, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Você já veio aqui uma vez, né? Já. Então, tá certo. Já conheço. Flávia, como é que você está avaliando, você que é médica, vive em contato com médicos de vários hospitais aqui do estado de Rondônia. Como que tu está avaliando hoje a classe médica nesse momento de pandemia? A classe médica e todos os profissionais de saúde em geral, né? Porque todo mundo está, digamos assim, no mesmo caldeirão efervescente. Todos estão expostos ao mesmo risco, ao mesmo perigo. No caso do Sindicato dos Médicos, a gente se preocupa com os médicos, mas nós temos uma coalizão, digamos assim, com todos os sindicatos relacionados a profissionais da saúde. Então, nós temos um grupo formado pelo Sindicato dos Médicos, Sindicato do Sinsaúde, que é enfermeiros e técnicos de enfermagem, Sindicato de Técnicos de Radiologia, da farmácia, da fisioterapia. Enfim, nós temos um blocão, digamos assim, dos sindicatos, porque é muito mais fácil a gente atuar para defender todo mundo do que sectarizar. Então, a gente tem andado pelos hospitais, pelas unidades, pelo interior, e a coisa está bastante difícil. Já esteve bem pior, mas ela não melhorou assim a ponto de se tornar referência. No início era muito difícil, no início todo mundo foi pego de surpresa, não havia sido feito provisão de EPIs, né? E o sindicato começou a se preocupar desde aquela época, produzindo EPIs. Mesmo assim, nós não somos o Estado e nem o município, não temos essa capacidade financeira de alcance de tanto, né? Mas a gente tentou ajudar. A nossa preocupação basicamente era com a saúde desses profissionais, que está bastante abalada não só fisicamente, como mentalmente. Você imagina dentro de uma UPA, né, cheia, lotada, gente com falta de ar lá fora, implorando, pedindo, e você não tendo o que fazer, porque os leitos aqui dentro todos já ocupados. Realmente eu acho que esses são heróis porque levaram nas costas. Estão levando, né? Estão levando ainda. Agora já deu uma calmadinha, está bem mais tranquilo de trabalhar. Ainda tem muitos casos, ainda tem bastante gente chegando doente, mas a gente acha que o tratamento precoce ajudou essas pessoas a não precisarem procurar com tanta emergência o pronto atendimento. Mas, de qualquer maneira, foi duro, ainda é,
E, claro, que ficam as sequelas psicológicas, né? Daquela coisa de tu saber o que precisa fazer, poder estar apto e não poder fazer porque não há condições, não há exames a serem feitos, às vezes até medicamentos faltaram, foi bem complicado, está sendo ainda. Agora, você falou de algumas dificuldades. Quais são as outras, as principais dificuldades que você vê hoje para o profissional de saúde? Falta de medicamentos e de exames. Para o profissional de saúde na relação dele com o paciente, no atendimento. É a falta de medicamentos e de exames, né? Porque há exames que eles precisam ser feitos até diariamente em alguns pacientes da Covid, né? E não temos eles disponíveis na atenção básica. Né? Então, a gente sabe que a Covid ela é uma doença viral, mas que causa fenômenos tromboembólicos, ou seja, tromboses e embolias, principalmente as tromboses. Então, há exames que são feitos principalmente nos pacientes de risco, pacientes diabéticos, as gestantes, os hipertensos, os obesos, que são os asmáticos, que são os principais pacientes de risco. Esses exames eles devem ser feitos praticamente diariamente. E não existem eles na rede pública diariamente disponível. E às vezes até nem semanalmente. Então as pessoas ficam sem e o médico fica tendo que tratar meio que no tato. Né? É complicado, é difícil, tem que ter além do conhecimento do que está fazendo, tem que ter um psicológico muito bom. E o medo, né? Eu estou levando o tato, mas se esse paciente morrer, vai dizer que é culpa minha? Verdade. Né? Isso não é para qualquer um. Eu acho que tem, devido às faltas de condições, muito se falou também, é a questão do médico ter que decidir, muitas vezes, quem fica vivo, né? Agora, graças a Deus, nós não estamos mais nessa fase. Mas teve uma fase que não era decidir quem fica vivo. Eles atendiam a quem conseguisse atender. O problema é que, por exemplo, na UPA o paciente não pode ficar, né? Ele tem que ser transferido. Aí é que vinha a decisão, porque o médico da UPA ligava para a regulação e dizia, olha, eu tenho 3 pacientes aqui para encaminhar. E o médico da regulação tinha que decidir qual que seria encaminhado para a UTI, né? Então acabou, foi cruel. Eles lá na regulação também, eles davam o máximo de si, mas não tinha leito. Eles não tinham para onde regular, para onde mandar. Então quando abria um leito, eles tinham que decidir entre todas as unidades que estavam pedindo qual dos pacientes eles iam aceitar. Para eles também, para quem trabalhou na regulação, foi cruel, né? De querer não ficar mais lá para não ter que tomar esse tipo de decisão. Foi muito difícil mesmo. Eu acabei de falar os números de mortos aqui no estado de Rondônia, mas assim, a nível Brasil, são mais de 100 mil mortos. Na tua opinião, esse número que iriam morrer, a gente sabe que muita gente ia morrer. Sim. Mas ele poderia ter sido reduzido? Você sabe que nós temos um déficit crônico de décadas. Né? Séculos, não? Exatamente. Nós sempre tivemos as escolhas de Sofia, que a gente fala, né? Sempre faltou leito de UTI. Então, chegava assim, um idoso com uma diabetes descompensada e eu falo isso antes da Covid, e um jovem acidentado de moto, quem é que eu mando para UTI? Isso sempre foi feito. Isso é cruel, né? É Isso é cruel. mal psicológico. Então, assim, se nós já tivéssemos uma estrutura, né, nós não teríamos passado por isso. Agora, essa situação toda mostrou o quê? Gente, a saúde precisa de mais investimento. A saúde sempre precisou de mais investimento e não olham para ela como deveria olhar. Flávia, é que acabou essa pandemia, volta tudo que era antes. Esse é o nosso medo. Que vão fechando os leitos, como já está acontecendo, né? Leitos vão sendo fechados, não estão sendo mais usados. E aí, e os outros que estão o acidente, porque no início da pandemia diminuiu drasticamente o número de acidentes de moto, aumentou um pouco os acidentes domésticos, né? Porque o pessoal estava em casa, vai subir num telhado para consertar uma telha, isso aumentou, né? Os pequenos cortes de gente que ia cozinhar e tal. Mas diminuiu os acidentes muito graves, que eram os que aconteciam bastante. Mas agora voltaram a aumentar, porque está todo mundo na rua de novo, né? Então voltou a ter aquela necessidade de UTI, para o trauma e tal. Então, já que tem tanto respirador, que veio, né? Acabou vindo,
e as vagas e UTIs formadas e leitos de enfermaria que continuem, né? Só que continuem de maneira correta, né? Com os profissionais certos lá trabalhando, né? Com a UTI com médico intensivista, com enfermeiros especializados, com técnicos de enfermagem, né? Para dar um atendimento adequado. Não que ela funcione como um depósito, dizer, aqui é uma UTI, né, com qualquer tipo de profissional. Não, né, a gente quer que continue, mas com profissionais que tenham condições de fazer um bom tratamento. Agora, falou-se muito, precisa de UTI, precisa de respirador. Eu outro dia vi um material, principalmente de um pessoal que eles falavam o seguinte, já tem UTI em muitos estados, muitos lugares que não tinham, hoje tem uma UTI, mas não temos profissional. Ainda é uma carência muito grande desse profissional para UTI. Para UTI Para UTI tem o profissional ele tem que ser muito habilitado, porque não basta, teve um prefeito dizendo, até viralizou a mensagem dele dizendo que ele queria contratar médicos entubadores. Gente, isso é um absurdo. Entubar é um dos procedimentos que o médico intensivista faz, né? E quem trabalha com intensivismo sabe entubar, né? Então não precisa contratar médico entubador, porque o intensivismo ele é muito além do entubar, né? Ele tem que ver o paciente no estado geral, as alterações a cada hora, a cada minuto, a cada dia do paciente e saber controlar essas alterações. Por exemplo, a glicose dele aumentou muito, o que eu vou fazer? O oxigênio dele está baixo demais, o cálcio dele, vamos corrigir o potássio. Quer dizer, eu acho que ele está fazendo uma coagulação intravascular disseminada. É isso que o intensivista tem que ter. Né? Não basta ele saber entubar. Esse prefeito se preocupou em contratar médicos entubadores. Não é isso. Né? Realmente a intubação, no início ela foi uma coisa mais difícil, que eles tiveram que aprender a tomar medidas de precaução ao intubar um paciente COVID, né? Para não contaminar a equipe. Isso realmente tivemos que aprender. Mas hoje todos eles já estão bem aptos a isso, bem treinados. O que falta são médicos que saibam conduzir um paciente dentro da UTI, que não é fácil, né? Uma boa UTI depende de clínicos, os intensivistas são meio clínico, meio cirurgião, né? É porque eles são clínicos que sabem ver os acontecimentos momentâneos do paciente, mas eles se tornam cirurgiões também porque eles têm que intubar, eles têm que pegar uma veia para passar uma subclávia, um acesso femoral, eles têm que fazer alguns procedimentos invasivos no paciente, né? Então eu diria que é um clínico mais impetuoso, né? Que normalmente os clínicos são quem é mais impetuoso é o cirurgião. E o intensivista ele tem que ser assim. E para isso existe uma formação de uma especialização em UTI, né? E eu acho que a partir de agora elas vão começar a ser bastante procuradas, né? E até talvez aumentem em número. A profissão de médico, na tua opinião, ainda é uma profissão atrativa pelos salários e pelas condições? Como é que tu está vendo isso? Eu acho que pelo salário sim, ainda é uma profissão bastante atrativa, mas o problema é que a medicina virou modinha, porque o pessoal, não, eu saio, já vou ganhar 20 mil, 30 mil, não tem que ir para a faculdade pensando isso. Como em qualquer faculdade, claro, a gente tem que se preocupar como é que vai ser mais adiante. Mas a gente vê gente fazendo faculdades que não são as faculdades da moda e ganhando muito dinheiro, né? Por quê? É aquela coisa, eu até li essa semana, não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com o que você sabe, né? Então a pessoa gastar fortunas numa faculdade de medicina, pensando, eu vou sair dali e vou ficar rico. Mas não se especializar, não ter aquele dom da medicina, vai em frente, vai fazer 1, 2 anos de plantãozinho, não vai fazer uma especialização e vai cair na mesmice e vai acabar sem emprego, né? Então eu acho que a medicina ela ainda é uma profissão para quem tem vocação. E quem tem vocação acaba se colocando no mercado, né? Eu vejo a minha filha faz engenharia civil e ela é absolutamente empolgada com aquilo, ela está no 5º semestre e ela já se imagina o que ela vai fazer mais adiante, e como é que, sabe? Então é assim, a gente vê aquela empolgação, aquele dom,
né? Agora eu vejo alunos da medicina que estão quase se formando e aí não... Por quê? Porque entrou porque é moda, né? Virou moda uma época fazer medicina, né? Então não é bem assim. A medicina ela ainda é uma profissão de vocação, a pessoa tem que gostar. Não é uma profissão fácil, não é uma profissão para qualquer um, ou qualquer um eu digo assim em termos até psicológicos, porque ali a gente lida com coisas das mais diversas, né? E muito impactantes psicologicamente. A pessoa tem que estar preparada para tudo. Tá certo. Agora voltando à questão dos EPIs. Os governos municipais, estadual e federal deram esse apoio para vocês? Porque no primeiro momento falou que o sindicato foi na frente, mas depois veio esse apoio e era um material de qualidade o que chegou? No início, a gente sempre diz, a pandemia começou em dezembro, em janeiro é que a gente começou a escutar sobre ela e talvez até devessem ter se precavido com relação a isso. Não houve. Até porque já teve outras pandemias lá na Ásia que não chegaram aqui, né? Então todo mundo tinha essa esperança. E principalmente a gente achava que em Porto Velho não ia chegar, né? Porque no H1N1 chegou muito pouquinho, né? Esse vírus realmente ele foi muito diferente. Então pegou todo mundo desprevenido com relação à quantidade de EPIs. Aí tinha lá aqueles EPIs que nem dá para chamar de EPIs, né? Aqueles aventaizinhos transparentes e que se esgarçam. Então, em abril, nós começamos, a pandemia começou mesmo em março, aqui em abril, nós dissemos, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Final de março. Então, o sindicato contratou costureiras e nós começamos a fabricar aventais semi-impermeáveis. Né? Pena que eu esqueci de trazer algum para mostrar. Nós estamos fabricando, ele é de TNT 80, e nós já estamos ao redor de uns 5 mil aventais produzidos, né, e distribuídos no estado inteiro e em Porto Velho. Nós compramos um lote grande de máscara cirúrgica, essa máscara aqui que eu estou usando é a máscara que o sindicato comprou. Elas são máscaras triplas, foi analisado da empresa, foi analisado a autorização da Anvisa para o tecido, a autorização da Anvisa para a máscara, né? Então elas são realmente máscaras bastante confiáveis. E aquele face shield também nós estamos distribuindo para os médicos sindicalizados. É uma maneira, assim, claro que a gente não consegue suprir todas as necessidades do estado e do município, mas a gente tentou ajudar. Para quê? Para manter a saúde do profissional. Porque se o profissional adoece, o que será da população? Verdade. Né? Então, indiretamente, mantendo a saúde do profissional, nós ajudamos a manter a saúde da população. Aí nós atuamos também junto aos gestores, né, vendo condições de trabalho para os profissionais, e na questão da remuneração, né, porque, afinal de contas, quem está lá na situação ali do risco merece ser bem pago, né, isso realmente está um imbróglio até hoje. Mas com relação aos EPIs, a gente tentou ajudar. Hoje já teve mais compras, máscaras. Mas realmente as máscaras já não são mais um problema, todo mundo cada um tem a sua N95, as máscaras cirúrgicas são menos usadas, os hospitais estão tendo para fornecer. Alguns regulam demais, só querem entregar uma por mês, e a gente pede para menos tempo. Por exemplo, João Paulo, no plantão de João Paulo, deveria ser uma máscara por dia, né, daquela N95, eles querem dar uma a cada 15 dias. Então a gente vai atrás dessas coisas. Mas está melhor do que já esteve, mas mesmo assim ainda falta. Ainda falta, EPI ainda falta de vez em quando. O hospital de base estava sem luva de procedimento, né? Então tinha que usar luva estéreo, além dela ser mais difícil, porque tem que abrir o envelope, tirar a luva lá de dentro, a luva de procedimento não, tu já pega e usa, né? Então, e ela é bem mais fácil de calçar. Então, essas coisas são incêndios que a gente vai apagando, tentando ajudar a apagar diariamente. Estamos tentando fazer parceria com o governo e com o município para ver se a gente consegue, né, ajudar. Agora, a pandemia, ela mostrou, eu imagino que assim, uma das grandes lições, como tantas outras que essa pandemia está nos dando, é a importância do SUS, não é isso? Não fosse o SUS, eu não sei o que seria. Não fosse o SUS, o nosso número de mortos era muito além. Nós, graças a Deus, o Brasil tem, apesar de tudo, apesar de capenga... O ruim com ele, muito pior sem ele, né? Muito pior, mas imensamente pior sem o SUS. Gente, o que seria de quem não tem plano de saúde se não tivesse o SUS? Que é a maioria da população. Gente, não tem. O SUS é quem realmente oferece saúde para o Brasil.
O SUS, é no SUS. Pensa, eu tenho um procedimento extremamente complicado. Vai fazer no SUS. O SUS é onde... Porque é onde as pessoas se empolgam com pesquisa, sabe? Com querer mostrar melhor, com querer fazer coisas mais... de maior periculosidade, de maior... enfim, mais complexas, maior complexidade. É no SUS. Né? Não é e tem todos os profissionais juntos no Todos pessoal. a gente tem acesso, exatamente. Eu, por exemplo, trabalho ali no Barretos, ali a gente tem reuniões diárias. Se eu tenho um caso que eu quero discutir com outras especialidades, eu consigo no mesmo dia reunir todo mundo para discutir. Né? É o SUS. É o SUS trabalhando. A gente reclama, joga pedra. A gente reclama, mas olha, as pessoas não têm... Sabe o que é? É aquela coisa, tu sempre teve, então, é que nem uma vez eu ouvi, às vezes tu quer ter uma Mercedes, né? A hora que a Mercedes está lá na tua garagem, ela perde a graça, verdade. não é? Ela vira um Fusca, ela é tua, tu já conquistou, né? Então, enquanto tu tá na busca, tu tá desejando. E o SUS, a gente sempre teve, né? Quando eu nasci, não tinha ainda, o SUS é a partir de 88, mas tem muita gente que já nasceu conhecendo o SUS. Então eles não sabem o que é não ter o SUS. Então eles não dão importância, né? Vai morar na beira da praia. Eu quero morar na beira da praia. Mas a partir de 1 ano, 2 anos morando na beira da praia, aquele mar se torna chato para você. É que nem piscina em casa. Tu quer ver uma montanha, tu quer ter piscina em casa. Então as pessoas são acostumadas a ter o SUS. E elas não têm noção o que é não ter o SUS. Verdade, eu concordo contigo. Acho que a população ela tem o direito de criticar, eu também concordo. Sim, com certeza absoluta. Mas nós temos que criticar para melhorar. E não para acabar, para diminuir. Não, jamais. Já viram te falar, tem que privatizar. Gente, você não sabe o que é isso. Não brinquem com isso, que isso exatamente. É coisa que envolve é uma discussão tão interessante, porque tem aqueles que dizem, porque o Estado não tem que oferecer tanto, não sei o quê, porque o SUS, porque tem que ser privatizado. É o Estado querendo ser a mãe. Gente, eu acho que saúde... Saúde tem essa de mãe, não, meu Eu nem aceito entrar nesse tipo de discussão. Eu sou partidária de que tem que ter o SUS, tem que ter acesso universal à saúde e pronto. Não, concordo contigo. Agora, outra polêmica, Flávia, que a gente viu muito, e até hoje se discute bastante, eu queria a tua opinião. Cloroquina, ivermectina, ozônio, qual a tua opinião sobre esses tratamentos aí, que segundo a OMS não são viáveis, enfim. Você está perguntando com uma pessoa absolutamente partidária de uma posição. Eu sou favorável ao tratamento precoce. Né? Tanto que, como presidente do sindicato, eu consegui apoiar né, o estudo do tratamento precoce aqui. Nós conseguimos reunir eu mais 8 colegas para fazer o primeiro protocolo de tratamento precoce aqui, que o tratamento precoce da primeira fase é a cloroquina, a ivermectina, o zinco, né, e a azitromicina. E nós não conseguimos implantar esse protocolo do jeito que a gente queria. Né? As dificuldades são muitas, principalmente dos que não acreditam. Mas nós conseguimos algumas coisas, por exemplo, esses mutirões que a prefeitura está fazendo são em decorrência que nós aqui conseguimos... lançamos a pedra fundamental e conseguimos convencer a prefeitura de que funciona, de que é importante. E eu sou plenamente convencida de que ele funciona. Porque, veja bem, eu ter uma pandemia, com muita gente morrendo, e eu dizer, não, você vai para casa, se o senhor piorar, o senhor volta. Né? E aí eu tenho drogas que eu conheço, que tem nível A de evidência, já para outras doenças, mas que a gente conhece plenamente tudo que essa droga faz. Né? Ela é usada há décadas, muita gente sabe manejar essas drogas. Eu conheço a fisiopatologia da doença, ou seja, o mecanismo da doença. E eu sei em que ponto do mecanismo encaixar cada droga dessas. Isso é ciência. Né? Então, e os estudos mostram. A cloroquina faz isso. Eu tenho isso na Covid, então eu vou... mas a enoxaparina, que é o anticoagulante, faz aquilo. Então, eu vou colocar ela mais adiante já na fase da doença. Então, eu tenho pontos onde eu coloco, eu sei que eu tenho que introduzir a medicação, e pontos onde eu sei que ela já não
não precisa mais, que ela pode ser retirada, e eles são muito bem estabelecidos, muito bem estudados, já e comprovados, né? Então eu sou favorável sim a essas drogas, porque elas têm um nível de conhecimento, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, elas têm um nível de conhecimento previamente à pandemia. Ok, beleza. Flávia, esse ano, não temos eleição para prefeito, para vereador. Isso. As nossas UPAs aqui, depois até queria que você fale um pouco sobre essas UPAs, elas são uma vergonha. O estado dos prédios é um negócio que decepciona a gente. E mais uma vez a gente tem que fazer justiça que os profissionais estão lá. Exatamente. Do guarda que fica lá na porta, a senhora que faz a limpeza, ao médico que comanda essas equipes. Qual o recado que tu daria para o prefeito eleito de Porto Velho para melhorar essa situação? Eu daria 2 recados para ele. Um com relação à estrutura, não só das UPAs, mas de todas as unidades de saúde do município. Mas principalmente as UPAs e os prontos atendimentos, que é o Ana Adelaide e a Adelina. Eu acho que tem que melhorar a estrutura, claro. Né? Essas estruturas elas têm que ser de acordo com a quantidade de população que a gente vai atender. Né? Então, eu pego uma casinha de madeira para atender 1000 pessoas, daqui a pouco cai. Né? Então, é muito fluxo de gente. Eu tenho que ter corredores largos, salas amplas, recepção grande, né? Ventilada. Se não conseguir climatizar, ao menos ventilar bem. Né? Limpas, né? Feitas de materiais facilmente limpáveis. Não posso, por exemplo, botar uma espuma que reveste um estúdio porque eu não vou conseguir limpar. Né? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Mas o principal é colocar número adequado de profissionais e fornecer os materiais, os medicamentos e os exames para serem feitos. Porque vamos esquecer Covid, vamos ver outras doenças quaisquer. O paciente chega lá na UPA para ser atendido, mas não tem raio-x. Não tem exame de laboratório, não tem hemograma, às vezes. Né? Então, que tipo de medicina? Gente, hoje em dia não se faz mais medicina só com o estetoscópio e as mãos. Não tem possibilidade. Isso a gente fazia antigamente, mas deixava passar um monte de doença, né? Que não diagnosticava. Nós temos exames. É claro que eu não quero medicina robótica dentro das UPAs, não é isso. Né? Eu quero uma medicina com o mínimo que eu posso fazer atualmente pelo paciente. Hemograma, exame de urina, exames bioquímicos básicos para as urgências, as troponinas, o CPK para ver os infartos, as tromboses. Né? Então, tem que ter. Né? O dedímero para ver as tromboses. Tem que ter. Não tem. Outro recado que eu deixo para quem assumir prefeitura, não só em Porto Velho, como no Brasil inteiro, é o seguinte. Nós vimos com essa doença, que é uma doença causada por vírus, que as condições de higiene são salvadoras. Né? Ou seja, eu tenho que lavar as mãos o tempo todo, ou passar álcool. Mesmo tendo acabado de lavar a mão, eu não vou colocar a mão no rosto, não vou coçar o olho, não vou botar o dedo no nariz, nem botar a mão na boca, nem roer a unha. Por quê? Porque eu posso ter lavado minha mão, encostei aqui nessa mesa. Se aqui na mesa alguém com a mão suja de Covid encostou antes, eu vou pegar o vírus da Covid na minha mão. Se eu colocar na boca ou no rosto, o vírus vai entrar. Então, não se coloca mais, isso a partir de hoje a gente tem que saber, não se coloca mais a mão no rosto, né, na rua. E ao chegar em casa, tomar banho, lavar o cabelo, limpar o óculos, limpar o celular. E por onde que o vírus penetra? Ele não penetra pela boca e pelo nariz, então a gente tem que escovar os dentes quando entra em casa. Lavar bem o rosto com água e sabonete e escovar os dentes. Que isso vai, se houve alguma penetração de vírus ali, o fato de escovar vai limpar muito dessa carga viral e se a pessoa desenvolver a doença, ela vai desenvolver uma doença menos grave. Então, qual é a minha recomendação para os prefeitos? O que adianta eu chegar para a população e dizer todas essas recomendações que ele tem que chegar em casa, tomar banho, lavar as mãos, você não tem água encanada em casa, você não tem esgoto, né? Então, mas a população isso, a população... Gente, leva água encanada e leva esgoto para a população, automaticamente a população vai se tornar mais adequada em termos de, mais educada em termos de higiene. Porque vai ter acesso. A população não toma banho. Como? Tem água em casa.
né? Então, eu acho que, e isso serve para qualquer doença viral. Chega essa época agora, com fumaça e coisa, ou na época da chuva, dengue, sempre tem as crianças chegando nos pronto-socorros com doenças virais. Se as condições de higiene fossem melhores, essas crianças não pegariam tantas viroses. Ou se pegassem, elas seriam mais benignas. Por quê? Porque a criança ia tomar banho, a mãe ia lavar a mão da criança o tempo. Claro, a criança tem que ter anticorpo? Tem que ter anticorpo. Mas também não precisa pegar as viroses desse jeito graves, né? Ela pode ir se imunizando aos pouquinhos, daqui a pouco ela tem anticorpo sem nem saber. Então, hábitos de higiene, não é aquela coisa que você vai viver dentro de uma bolha e não vai se contaminar com nada, senão tu não vai criar anticorpo nunca. Mas chegar em casa, tomar um banho e escovar os dentes, você se descontamina para ficar dentro de casa, né? Então, governantes, prefeitos, água potável e esgoto. Isso é o básico para se evitar que uma nova pandemia, que esperamos que nunca mais tenha, para que ela se alastre dessa maneira. É o básico também para diminuir o número de pessoas das outras doenças, né? Por todas, exatamente. As diarreias, nossa, as diarreias são grandemente causadas pela falta de água potável. Verdade. Tá certo. Flávia, eu queria conversar contigo tanta coisa, só que o tempo aqui é curto, muito curto. Então eu queria que você deixasse um recado para os nossos internautas nesse momento de pandemia. Você que é uma pessoa que está na linha de frente, não só nos hospitais, como percorre tudo por ser do sindicato, presidente do sindicato. Então fala para esse meu internauta, hoje que é sexta-feira ainda, no final de semana, para ele parar de se aglomerar, né? Deixa o teu recado, por favor. A aglomeração realmente, olha aqui, nós estamos mantendo uma certa distância, mesmo assim estamos de máscara. A aglomeração, ela não é salutar em nenhum momento, né? Mas, quando não tínhamos a pandemia, as pessoas até aglomeravam mais. Mas não é salutar hoje em dia a aglomeração. Mas mantenha uma distância entre duas pessoas, principalmente o que eu falei, hábitos de higiene. Aprendam a lavar as mãos, a não levar as mãos para a boca e para o rosto. E ao chegar em casa, fazer a descontaminação do jeito que eu falei. Toma banho, lava o cabelo, lava o óculos, lava o celular, escova os dentes. Você está pronto para ficar dentro de casa, sem medo. Verdade. Né? Principalmente quem convive com idosos, com pessoas de risco, né? Vai trabalhar, porque às vezes no trabalho vai acabar tendo um convívio próximo com outras pessoas, né? Chega em casa e faz isso que eu falei, aí vai poder se relacionar, claro, não tão próximo, mas não precisa ficar extremamente distante da pessoa querida que está junto, que não pode pegar a doença. Um banho nunca foi tão importante, né? Um banho nunca foi tão importante, exatamente. Tá certo. Flávia, eu te agradeço muito tempo por você ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E eu sempre digo que tem assuntos que não se esgotam. E para mim, educação, saúde, eles são assuntos que não se Para esgotam. sempre, exatamente. O dia que se esgotar, tem alguma coisa muito errada nessa sociedade, né? Com certeza absoluta. Então eu te agradeço muito e sucesso lá no CIMED, sucesso aí nessa difícil batalha que é fazer saúde no Brasil. Muito obrigada mesmo pela chance de divulgar essas recomendações tão importantes para a sociedade. Obrigadão. E para você, meu caro internauta, olha, já ouviu o recado da Flávia. Para de aglomeração, banho. Chegou em casa, toma banho, gente. Antes de você ter contato com o pessoal da casa, vai direto pro banheiro, toma banho, pega aquela roupa, bota lá no varal de novo, para ela pegar um sol, pegar um vento, ou seja, descontaminar naturalmente. Sempre digo que o grande desinfetante do mundo é o sol, gente. A gente reclama dele que ele está esquentando muito, mas ele tem os seus prós que a gente tem que agradecer muito, tá bom? Então um abraço, bom final de semana e segunda-feira estaremos aqui com certeza. Até mais!